contentamento, né? E eu queria ler Filipenses capítulo 4, do 10 ao 14. Então, Filipenses capítulo 4, do 10 ao 14, que fala assim: Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Então, eu vou, tá falando um pouco sobre esse capítulo aí 4, do versículo 10, sobre Paulo. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve aos Filipenses a importância do contentamento. Nós vemos que ele sabia como passar por escassez e também como ter em abundância. Então, ao dizer que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, Paulo mostra que ele havia aprendido de Deus o contentamento. E que na hora das dificuldades era o Senhor que o fortalecia, de modo que ele pudesse suportar, suportar o que estava passando. Então a gente vê aqui um Paulo que aprendeu o contentamento, aprendeu a satisfação. Então ele fala que, como ele fala aqui no 12, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de andar nesse estágio de contentamento, Então, as escrituras falam que a nossa satisfação não deve estar em coisas desse mundo, mas em Deus. Já em Filipenses capítulo 4, o versículo 4, Então, Filipenses 4, o versículo 4, Paulo fala: alegre-se sempre no Senhor, Então, Paulo fala que a gente deve se alegrar e se alegrar no Senhor, sempre no Senhor, E também fala no versículo 12, como a gente acabou de ler aí, desse mesmo capítulo 4, que ele aprendeu a estar contente em todo tipo de situação, seja ela boa ou ruim, Então a gente vê um Paulo que aprendeu a andar contente em toda e qualquer situação. E o nosso contentamento, ele está ligado diretamente à nossa confiança no cuidado de Deus. Eu vou citar aqui Mateus 6, capítulo 6, do versículo 26 ao 34. Mas eu não vou estar lendo esse daí, Mas fala, sobre a gente se contentar, o contentamento que está ligado diretamente à nossa confiança, no cuidado de Deus. E Paulo, ele aprendeu que a sua alegria em Deus é independente das circunstâncias, que não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos, mas sim a nossa confiança em Deus, Então, as circunstâncias, ela não pode reger, Eu não posso andar insatisfeita, satisfeita devido, ali às circunstâncias. Então, a nossa confiança em Deus, a nossa alegria independe das circunstâncias, E a vida, ela tem as suas épocas de fartura, de necessidade, de dias difíceis,
né? Mesmo para aqueles que são também completamente dedicados a Deus, em todas as situações, o Senhor deseja nos ensinar, né? Então, tem até um versículo que fala que a gente não rejeite a disciplina do Senhor, né? Então, em todas as situações, o Senhor deseja nos ensinar como viver contentes. Andamos em um mundo descontente, insatisfeito, né? Ganancioso, avarento, invejoso, né? E a palavra lá diz em Hebreus 13, 5, Hebreus 13, 5, fala o seguinte, vou estar lendo aqui. Hebreus 13, 5. Não amem ao dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Né? Então, que a gente não venha ter amor ao dinheiro, que venhamos estar satisfeitos com o que temos. Né? Porque o Senhor diz aqui que Ele jamais nos deixará, jamais, não nos deixará e jamais nos abandonará. Né? E a palavra do Senhor ela é fiel, Deus é fiel. Né? Então, as pessoas, elas não andam satisfeitas e sempre estão na corrida por mais, sempre querendo mais, ansiando por mais, né? Querem tantos produtos de última geração, né? Anseiam por esses produtos pelo mero fato de que todo mundo está comprando, né? Todo mundo está comprando, né? E juntamente com essa ganância, a gente vê também caminhando de mão dadas com ela, está a inveja, né? Em Eclesiastes 4:4 fala, Eclesiastes 4, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler aqui pela NVT, que fala assim: Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Né? Então a gente vê aqui em Eclesiastes que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Né? Então a gente vê um mundo, né, que busca vive nessa corrida, nessa busca por mais, né? E a dificuldade que se tem de não se contentar não é proveniente do fato de ser impossível vivermos com menos, especialmente, né, desculpe, a dificuldade que se tem de não se contentar não é proveniente do fato de ser impossível vivermos com menos, mas sim porque não queremos viver com menos, né? Especialmente quando se vê outros vivendo com mais, né? Como eu acabei de ler aí Eclesiastes, né? Que fala do esforço, do trabalho motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras, né? Então, por ver, o contentamento ele provém do quebrantamento interior. É necessário a gente se despir, né? Se despir da ganância, da inveja, da avareza, né? E podemos também relacionar aí o contentamento ao domínio próprio, né? Que é um fruto do espírito, né? E assim, viver para enriquecer é insensatez, pois a vida do homem, ela consiste em ser rico para com Deus, né? Então, devemos ser ricos para com Deus. Eu queria ler Lucas 12, 20 e 21, Lucas 12, 20 e 21. Vou estar lendo aqui. O 20, eu estou lendo pela. Vou ler essa aqui pela ARC, Almeida Revista Corrigida. O 20 fala assim:
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim, o 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Já na NVT, em outra tradução, a NVT, esse versículo 21 fala: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus, né? Então a gente vê aqui que é loucura acumular riquezas terrenas e a gente não ser rico para com Deus, né? Então a gente vê aqui, eu queria ler também aqui Provérbios, Provérbios 11, 28, Provérbios capítulo 11, versículo 28, que fala assim: quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Já em Provérbios 14, 30, Provérbios 14, 30, fala aqui o seguinte, que o contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos, né? Então a gente vê que o contentamento dá saúde ao corpo. Quando andamos contentes, satisfeitos, né? Temos saúde, né? Como fala. E a inveja é como câncer nos ossos, né? E aqui a gente vê que, como a gente leu aí em Lucas 12, 20 ao 21, a gente vê que devemos ser ricos para com Deus, nos contentar em Deus, se alegrar nele, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, este deve ser o nosso alvo, né? Não podemos permitir que a cobiça, a inveja, o materialismo desse mundo nos domine, né? Então, devemos buscar essa riqueza, né? Essa satisfação, esse contentamento em Deus, né? E eu queria ler também com vocês aqui 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Mas eu vou meter no 17 só a parte B, certo? Então, 17 aí só a parte B. E fala aqui o seguinte, deixa eu abrir aqui. 17, a parte B fala: sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação, né? Então, sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. O 18. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. 19. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Amém. Glória a Deus. Né? Então, a nossa confiança, como fala aí no 17b, deve estar em Deus, que provê ricamente tudo aquilo de que necessitamos, né? A palavra também fala lá, como tem aí em Mateus 6, que a gente busque em primeiro lugar, né, o reino e a justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, esse contentamento, o nosso alvo tem que ser Cristo,
devemos estar contentes, satisfeitos nele, independente das nossas circunstâncias, independente do que estamos vivendo ou passando, né? Que a gente busque essa satisfação, esse contentamento em Cristo, né? E como eu li aqui, a gente compartilhou aqui, de a gente não deixar que o materialismo, a cobiça, a inveja, essas coisas venham nos dominar. Devemos dominá-las, devemos não andar segundo os padrões desse mundo, né? Então, hoje a gente está compartilhando aqui o tempo que a gente tem, né? É um tempo curto para trazer uma palavra rema, né? Então, eu peço ao Espírito Santo que venha estar falando com todos vocês, abrindo os seus olhos espirituais, né? Em nome de Jesus, que vocês venham refletir nessa palavra aqui, né? Foi uma palavra rema, mas eu sei que foi para a glória do Senhor, uma palavra precisa para todos nós. Amém? E com esse tema que a gente já vem falando aí de contentamento, eu queria colocar aqui para a gente estar fazendo desse louvor uma oração, que é o louvor Eu Te Agradeço, né? Eu te agradeço, e que a gente venha fazer desse louvor a nossa oração, né? Que a gente venha colocar diante do Senhor as nossas satisfações, os nossos contentamentos, pedir a Ele que nos ajude, né? Para que venhamos ser como Paulo, que andou contente em toda e qualquer situação, seja ela boa ou ruim, né? Porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Eu vou chamar Nation. Nation. Tô aqui. Amém. Nation vai estar aí ministrando esse louvor para todos nós, né? E aí a gente vai estar aí também louvando junto com ele, orando, né, com esse louvor aí. Amém? Amém, Nath, é com você. Amém. Então, vamos fechar nossos olhos agora, então? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.
agradecemos, Jesus.